Concreto, material simples, de fácil execução, que resiste muito bem à compressão. O aço, material industrializado, que resiste bem aos esforços de tração, mas ele, para resistir à compressão, precisa de ser um perfil metálico, que daí já vira estrutura metálica. Então, quando você pega a barra de aço, que vai resistir aos esforços de tração, e une ela ao concreto simples, ao material, aí a gente tem o concreto armado. Esse material aí que é quase perfeito, né? Ele vai te atender, você vai conseguir construir praticamente tudo com esse tipo de estrutura. E é sobre esse tipo de estrutura que a gente vai estar falando hoje aqui. Os tipos, os procedimentos para execução, para garantir que fique a armação no posicionamento correto, que tenha aderência, né? Então, inicialmente, vamos falar das vantagens e desvantagens desse sistema construtivo de construções de concreto armado em relação a outros. Ele tem uma boa resistência ao fogo, ele se adapta bem a qualquer forma, basta ver as icônicas obras de Brasília, né? Possibilidade de dimensões reduzida em relação a vãos a vencer, então você consegue ter grandes vãos, né, com o projeto correto, e aí assim, aqui, sempre lembrando, essa disciplina aqui é uma disciplina de execução de obra, né, tecnologia das construções. A gente segue o projeto que vocês já estudaram em outra disciplina. O concreto também, ele vai ficando mais resistente conforme vai passando a idade, então o concreto de 28 dias, que é o que a gente usa como padrão, mas quando ele tinha 7, a resistência dele era menor, então assim, vai passando o tempo, ele vai aumentando a resistência, isso é um fator assim, bem considerável, né? Favorável. É claro que ao longo do tempo demanda inspeções, manutenções, mas no geral essa é a regra, o concreto ele não vai diminuindo a resistência com o tempo, não, ele vai aumentando. Ele também tem uma boa resistência a choques e vibrações e é de fácil, simples execução, um sistema de execução que é de amplo domínio, né? O pedreiro, a pessoa mesmo sem instrução que conseguiu aprender com a prática, consegue executar perfeitamente ele aí. Em termos de desvantagens que nós temos, né? A impossibilidade de sofrer modificações, não é igual a uma estrutura metálica que dá para desmontar, tal, é mais fácil. A demolição é mais complicada, tem um custo mais elevado, você não reaproveita uma peça de concreto armado inteira, né? Ela geralmente vai virar resíduo. E, frente a outros sistemas de estruturas também, o peso da estrutura de concreto armado ele é mais elevado do que de outros. Isso aí tem todo o impacto em fundação e tal, tem que ser já previsto, considerado lá no projeto estrutural. Bom, então as etapas. Nós vamos dividir aqui em alguns pontos. Primeiro, projeto. O projeto tem que ser bem executado, tem a parte da execução, e geralmente são pessoas, são equipes diferentes. Quem projetou cuida daquilo, geralmente quem projeta a estrutura mexe só com isso, com o projeto. E quem é de execução é mais de execução. Nada impede que seja a mesma pessoa, né? Mas eu colocando aí, principalmente para obras maiores, de maior porte, geralmente vão ser pessoas diferentes. E você tem que ter toda uma parte operacional de controle, de manuseio. Empresas que têm implementado sistema de gestão de qualidade conseguem fazer uma rastreabilidade do concreto bem melhor. Então são princípios aí para a gente ter a qualidade da estrutura. E aí, dentro de uma obra, a gente tem controles de serviços e de materiais. Controle de materiais, então assim, é na compra, quando você compra e você recebe, você fazer o armazenamento correto deles. Por exemplo, o aço. Chegou a carreta de aço, você tem que conferir se é o tipo de aço que você pediu, conferir o pedido, a nota fiscal e que está descendo o caminhão. A bitola, então fazer toda essa conferência. E armazenar esse aço corretamente dentro da sua obra, né? Para não deixar ele começar o processo de oxidação, lá, de deterioração. Então, tem todo um cuidado que você tem que pensar no canteiro de obras para esse armazenamento. Assim como os aditivos, se for produzir o concreto na obra, né? Então geralmente você vai usar aditivo, tem que estar sempre o controle efetivo, se não deixou perder o prazo de validade, se está armazenado corretamente, é um produto químico, então tem todos esses cuidados. Os agregados, né, estão separados, a areia, a brita, os tipos de areia diferentes estão separados por baias, garantir que não tenha contato animais para ir lá fazer fezes.
E então, esse tipo de cuidados básicos, né, de separação por baias, para não contaminar. A água, sempre recomendável, se você for fazer o concreto aí na obra, é que se utilize a água da rede de abastecimento público, porque é água que vem com todos os parâmetros controlados e dentro do que se espera com o concreto. Se você for usar água de poço artesiano, você não sabe então a qualidade, aí tem uma norma específica para você estar conferindo essa questão da qualidade da água. O cimento ele tem um prazo de validade bem curto, então tem que cuidar com esse armazenamento também e não deixar ele... O armazenamento é a chave do negócio ali para garantir a qualidade do material em si separado antes de você fazer o concreto, né? Então, para não deixar vencer o empilhamento, tudo isso pode prejudicar a qualidade dele. E aí, no concreto, a gente tem a parte do preparo, a dosagem, que é o que vocês estudam lá em materiais de construção, mas aqui a gente vai falar também da possibilidade de você comprar o concreto já usinado, o concreto pronto da concreteira, né? E aí, em ambos os casos, a gente tem que conferir os quesitos de trabalhabilidade, está dentro da trabalhabilidade necessária, que a gente mede através do ensaio de abatimento de tronco-cone, o famoso slump test. A resistência, você tem que fazer essa rastreabilidade, moldar os corpos de prova, mandar para o laboratório para depois estar conferindo. E os critérios de durabilidade que a gente mede, por exemplo, com ensaio de absorção de água para ver se está tudo certo. Isso tudo, então, como que o material está diretamente relacionado com os serviços. Aí, inclusive aqui nos materiais temos a madeira, né? As chapas de madeira, os compensados, que são para fazer as formas. Essa forma também pode ser metálica, pode ser de plástico, mas aí tem uma série de dependes, né? Mas daqui a pouquinho eu entro nessa parte de formas e aí vocês vão entender melhor. Mas vamos de início considerar formas de madeira. Você tem então a forma, que é a caixa ali, o molde que vai dar o formato para a peça que você vai concretar. A armadura, o aço, que é fundamental aí, né, na mistura do concreto armado, mas que tem que estar dobrado, cortado, tudo certinho de acordo com o projeto. Então você tem essa outra etapa. Então a forma, quem cuida da forma, quem faz, quem monta, é o carpinteiro da obra, tá? O carpinteiro. A armadura, tem um profissional que chama armador. E o concreto que fica com o pedreiro, né? Que tem lá então aquele que vai fazer toda a parte do lançamento, do adensamento. Então aqui pode ser um pedreiro que faça tudo? Pode, mas no geral, e principalmente assim, obras maiores de empresa, né, você vai ter carpinteiro, que só faz aquilo, que mexe com a forma, especializado, o armador, cara da armação, e o pedreiro. Então são 3 profissionais. E depois a concretagem, tem a etapa ainda da cura, que é essencial, que a gente vai estar falando aí, e por fim a etapa da desforma, que é tirar essa forma e deixar lá a peça, mas com todos os critérios, com todo o cuidado. Bom, então os requisitos para a elaboração do projeto. Primeiro, projeto arquitetônico. É o que quem estiver fazendo a estrutura vai pegar esse projeto, vai analisar. Tem que analisar os outros projetos também. Então assim, tem que estar tudo pronto já para fazer, por exemplo, o elétrico, o hidráulico, porque às vezes vai projetar lá, fazer uma viga, um pilar, onde está uma tomada, então você tem que, se dá para mexer nisso, dá para alterar? Não, dá para embutir, então tem que embutir, e aí você não pode quebrar depois a estrutura, então tem que ser já pensado, tem que estar, na hora de fazer o projeto estrutural, você tem que ter todos esses projetos, né? O legal é que esses projetos sejam elaborados por uma equipe multidisciplinar. Se é uma edificação pequena, vamos lá, dentro dos 80 metros quadrados do técnico em edificações, que é para quem eu destino essa aula aqui hoje, os técnicos em edificações aí de nível médio do IFMT, você mesmo vai estar fazendo todos os projetos, você não precisa não vai terceirizar nada. Então se você mesmo está fazendo, você já automaticamente está compatibilizando. Se é projeto grande, de empresa grande, aí é a hora que implementa o sistema BIM, né? O sistema que você vai compatibilizando os projetos para não ocorrer esse tipo de coisa, de, aí tem uma tomada lá, uma torneira onde tá a viga e as coisas não conversam, aí muda lá na obra, então isso não pode. Então você tem que pensar, isso tem que ser considerado tudo aqui na hora da elaboração do projeto. E aí tem que pensar em todos os critérios de execução, aquilo que eu já falei para vocês, para outras situações.
o canteiro de obras, o espaço do canteiro de obras, como que é, para você saber se você já vai comprar o aço cortado e dobrado, o tipo de forma que você vai usar, as formas. Existem formas metálicas que você loca, e aí tem um custo bem considerável, sim, fica vantajoso. Porém, essas formas metálicas, elas não são personalizadas. A empresa lá que loca a forma, ela tem tamanhos padrões. Então, se você já está pensando, vou usar a forma locada, você já ajusta, tipo, era para a largura de uma viga de 35 centímetros. Mas lá a locada, ela só tem de 40. Então, assim, para você pensar, é importante saber como vai ser executado, já definir nessa etapa de projeto. Seguindo, então, todos os critérios, todas as normas técnicas, né, e aí tem as normas específicas, tanto para projeto quanto para execução. Essa solução, tudo isso faz parte do projeto. O projeto não é só lá o cálculo estrutural. Então, esse tipo de definições, isso também é projeto, né? Para poder ir redondinho lá para a obra, para que seja executado com qualidade. Então, nós temos os aspectos técnicos, o cálculo, o projeto. Temos a questão da execuibilidade. Aquilo lá é possível para essa situação, para essa obra, para aquele tamanho de obra, para aquele tamanho de canteiro de obras, para aquela cidade em que está sendo feita a estrutura. Então isso tudo tem que ser analisado. O custo, às vezes, algo tem uma super solução, mas é muito caro. Não, então eu vou ficar com o tradicional, com o convencional. Então são critérios que tanto o projetista quanto o proprietário vão levar em conta. Então tem que ser considerado já agora, não tem que ficar pensando depois na hora da execução, né? E aí a questão da sustentabilidade é assim, por exemplo, usar formas de madeira, mas dá para usar a forma locada, que é metálica, vai ter um custo menor, tal, compensa? Sim, não. E onde que eu vejo a principal questão da sustentabilidade, gente? É se você executa bem feito a obra de qualidade, ela não vai te dar manutenção, você não vai ter que fazer manutenção com tanta periodicidade, ela não vai ter patologia. Então, quando a coisa é bem executada, que tem uma grande durabilidade, isso se torna sustentável. Porque você não vai gastar material, tempo, serviço para estar fazendo manutenções, gerando resíduos nas manutenções. Então, a boa execução já é uma atitude sustentável. Bom, as informações, né, que precisam para fazer o projeto. Então começa do projeto arquitetônico, essas informações do proprietário, por exemplo, quanto dinheiro ele está disposto, a questão lá com quem vai executar, se prefere usar forma de madeira, se prefere usar forma metálica, o que você tem de disponível de concreto. Aqui nessa cidade, nesse local eu tenho concreteira que eu posso comprar o concreto, não, eu vou ter que fazer o concreto rodado na obra. Na cidade onde eu estou fazendo, tem empresa que faz corte e dobra de aço, ou não, eu vou ter que montar dentro da obra. Então todos os quesitos das normas também, a qualidade da mão de obra, se você tem muita mão de obra ou não tem mão de obra qualificada ou não qualificada, são todos fatores que você deve considerar para tomar as melhores decisões na etapa aí de preparação, de planejamento da sua obra. Bom, o custo, né? O cálculo do custo você tem que fazer considerando o preço do concreto em si, o preço da armação, o preço das formas, vamos trabalhar aqui na maioria dos exemplos com forma de madeira, e o custo da mão de obra do lançamento e aplicação desse concreto, né? Assim como do corte e dobra de aço, do corte e montagem lá das formas, até você chegar no preço total. Isso aí vocês vão especificar bem, vão aprender bem na disciplina específica de orçamento de obras. Aí, formas e escoramento, né? Que é o cimbramento também pode aparecer. Então, são coisas que vão acontecendo meio que em paralelo. Então, quando você tem lá o carpinteiro, o pessoal preparando a forma, tem alguém preparando a armação e a outra equipe vai mexer com o concreto. Nessa montagem, na hora da montagem da forma, a armação tem que estar no jeito para já vir e os embutidos, que são a parte elétrica, eventualmente que possa existir a parte hidráulica. Então, assim, tudo tem que ser trabalhado em conjunto, não é essa parte isolada, você tem que conhecer o projeto como o todo. Até aqui
Essa aqui eu estou aproveitando um slide, material de aula antiga, né? Com essa revisão nova da língua portuguesa, esse acento circunflexo aí caiu, mas eu continuo mantendo isso aqui, né? Qual que é a diferença da forma e da forma? Então a forma é o molde, é o que vai te dar o formato, né, da peça que você vai ter depois de concretada, porque o concreto ele vem plástico, ele vem mole, você concreta dentro da forma, no formato que a forma te dá, e você vai ter a peça no formato que você deseja, né? Então essa é a grande importância, e esse é o grande diferencial, porque o concreto ele se molda ao formato que você quiser, ele é plástico, aquela consistência, e depois ele endurece. Então aqui é a grande questão, assim, para garantir que a obra esteja retinha, no prumo, tudo isso é nessa questão da montagem da forma. Então a primeira função, a mais importante, essa que eu estou reforçando, já falando desde o início que eu comecei a falar de forma, é dar o formato, a forma do concreto. O segundo, de conter esse concreto fresco ali até ele ganhar resistência, sem deixar que ele vaze, que ele escape, né? Proporcionar à superfície do concreto a rugosidade requerida, se você quer ele liso, se ele é para ser de outro formato, então você consegue dar esse acabamento ali, como dependendo da situação. Por exemplo, o concreto aparente, né? Tem situação que você vai rebocar depois, você vai fazer alvenaria, vai rebocar tudo, inclusive pilar, a viga, tranquilo. Mas não, tem muitas situações que você trabalha com concreto aparente, então aqui na forma que você vai garantir que fique adequado. E ele segura a umidade do concreto, não deixa ele, atrapalha, né, dificulta a perda de água, ok? É muito bom, que vai facilitar no processo de hidratação do cimento, lá no processo da cura. Então aqui é uma foto aqui, né, com exemplo disso que eu falei, de dar formato, independente, seja aqui aparente ou seja ele não aparente, onde vai ser feito alvenaria e depois rebocado, né? Conter esse concreto fresco, e inclusive a forma ela tem que ser pensada, projetada para esses operários que vão estar, né? Porque aqui no caso aqui está mostrando a concretagem de uma viga, aqui na sequência vai vir a laje, então tá os operários ali, o peso deles andando, e precisam estar o peso do concreto fresco, então a forma tem que suportar isso aqui, né? A questão da rugosidade que a gente estava falando, então tem diversos tipos de formas, diversos tipos de situações que serão definidas lá no projeto, e aí para cada tipo desse você vai ter uma forma específica para você poder posicionar a armação, né, com auxílio dos espaçadores, porque a armação não fica ali flutuando esperando o concreto, não, ela tem que estar posicionada, apoiada em algum lugar, e tem que estar a forma ali, né? Para isso a gente utiliza esses espaçadores. Aí tem espaçador plástico, mas também dá para fazer ele com argamassa, né? Esses plásticos aí são bem interessantes, tem de vários tipos, de vários modelos, né? Para cada as situações. Depois da concretagem, então ali depois você vai ter que fazer a cura, mas aquela água inicial você não pode perder. Por exemplo, uma laje, na parte superior dela a água vai evaporando, mas quando você pega então num pilar, na viga, que ele está tudo fechado ali com a madeira, né, a forma, ele já segura essa água, que faz muito bem para o concreto. Bom, o sistema de forma ele é dividido em 3 partes. Molde, que é aquela chapa mesmo de madeira ali que está em contato direto ali com o concreto. A estrutura do molde, que é o que trava ele, e o escoramento, né, que é o que vai transferir, que vai sustentar essa forma com o concreto fresco, né? Então é onde trava e apoia, né? Deixa eu até ler o texto aqui, ó. É o que dá apoio à estrutura da forma. É o elemento destinado a transmitir os esforços da estrutura do molde para algum ponto de suporte no solo ou na própria laje, um prédio vertical aí, na própria laje inferior, né? E aí, então aqui para a gente ilustrar, né? Tem o fundo da laje aqui nesse exemplo. Então aqui é o molde, a estrutura do molde e aqui as escoras. Outra imagem aqui ilustrando, né? Então o molde, que são esses painéis, as chapas de compensado, painel
é plastificado e depende do nível de acabamento. A estrutura do molde, né, esse vigamento aqui, e os pontaletes, que são os escoramentos. E aí, assim, as travas, como vai fazer, tudo depende muito do tamanho, do porte, né? E isso também é um projeto estrutural. Lá entre os projetos também tem que vir um projeto de formas. Então, lá quem está projetando já tem que calcular, pensar nisso. A gente vai pegar aqui, vai ler o projeto e vai estar executando. E aí são várias as ferramentas, os tipos, né, da estrutura para travar todo a forma, porque ele não pode, em hipótese alguma, abrir, mexer, se deslocar na hora da concretagem, porque se saiu do posicionamento ali, poxa, já interferiu em toda a obra, né, na posição dele. O concreto ele vem fluido, plástico, ele endurece errado, vai ficar errado. E a gente não pode deixar ocorrer. Então é crucial que tenhamos essa etapa aqui bem executada. As barras de ancoragem utilizadas no travamento das formas devem ser embutidas em tubos de PVC rígido de 3/4, com um cone de encosto em suas extremidades para que impeçam a entrada de concreto dentro do tubo, deixando livres as barras de ancoragem. Coisa super importante, então, deve-se considerar para esse cálculo, para a execução, o peso próprio da forma, o peso próprio do concreto e da armação, o peso dos operários, a quantidade de operários que vai estar ali trabalhando, a carga dinâmica, por exemplo, você pega ali um carrinho de mão, na hora que você vira o concreto lá e ele vai cair, então isso é uma carga dinâmica. Pode, dependendo da situação, o edifício é com mais 6 pavimentos, a carga do vento que pode estar interferindo, se dependendo de uma ponte, alguma coisa em região marítima, ou que tenha mesmo rio, se vai ter correnteza, então são fatores que devem ser considerados. Então, ó, a forma pode ser aqui de madeira, e aí tem madeira, tem tábua, tem compensado, tem materiais metálicos que você utiliza para travar. Muitas situações vai ser mista, um misto de madeira e metálica, porque a parte metálica ele tem já peças próprias, né, para fazer a estrutura do molde, para travar ele. E aí tem até forma de papelão, de plástico, são vários os tipos, né? Aqui, esse aqui é de plástico, você tem a própria laje de concreto, que é esse painel, ó, vem placas desses aqui, chama pré-laje. Então, para construções mais industrializadas, né? Tipo, para construir lote, construtora, vai fazendo prédio, vários pavimentos, está fazendo uma casa do Minha Casa Minha Vida, lá, 500 casas de uma vez. Então, é um sistema bem interessante, que daí põe só a tela em cima e concreta. Então, ele já fica fixo ali, você não tem que depois que tirar essa forma. Então, essa de pré-laje eu acho muito interessante para construções mais industrializadas. Tem a tradicional, a laje pré-moldada, a laje mista, com cerâmica, né, que pode ser também de concreto. Então, você usa as vigotas, apoia elas, está vendo aqui, né, ó, apoiada aqui. Já na alvenaria tem aqui essa madeira aqui, essa tábua é a estrutura do molde que está travando, e aqui escoramento. Então você vem com as vigotas e aí vai encaixando as lajotas. Na parte superior você coloca daí a armação toda, a tela que vai ter para concretar. E aí aqui, olha por outro ângulo, né, em outra imagem, ó, os escoramentos todos ali travados. Essa sequência de fotos ficou bem legal, então subindo as vigotas, aí encaixando as vigotas certinho, no tamanho foi pensado, projetado, né, para lajota cerâmica, ela vai encaixando, encaixou tudo, e depois só concretar. E essa lajota que eu mostrei ali de cerâmica, mas também existe modelos, padrões, que essa lajota é de concreto. As formas, elas também podem ser pré-moldadas de EPS, então em vez de usar a lajota, que é essa aqui, tranquilamente é bem utilizado o EPS. O Steel Deck, eu até comentei também na aula passada, lá na introdução, né, aos tipos de estruturas. Então, se você tiver numa estrutura metálica, vai ser show isso aqui. Então, você tem lá a viga, tudo é estrutura metálica, mas, como eu falei, o concreto ele vai estar em toda a obra, não escapa. Então, seja uma obra toda em estrutura metálica, mas a laje,
a laje vai ser de concreto. Então utiliza esse steel deck, que é tipo uma telha que coloca lá, apoia, né? E aí coloca a tela e aí para concreto. Então é um sistema bem interessante. As formas elas podem ser metálicas deslizantes, por exemplo. Isso aqui é uma caixa d'água de concreto, aí é contínua, não é anéis. Então você vai concretando, ela vai subindo, tem um sistema de macaco hidráulico, tá? É outro tipo. E aí as formas metálicas, né? Que é aquelas que eu comentei, que você pode, geralmente você loca. A empresa a consultora você vai comprar, só vai ter isso. Se for uma empresa assim que vai fazer muitas casas, muito prédio, que é sempre do mesmo tamanho, mesmo padrão, caso contrário, loca. E aí vem todas as peças certinhas para montar, facilita bem no canteiro de obra. Você não pode perder nada, deteriorar nenhuma peça, que aí você tem que pagar o custo da peça inteira. Escoramento, né? Então tá aqui, o escoramento também geralmente faz-se misto, né? Pode usar metálico ou de madeira, e aí depende da situação, da altura, da disponibilidade. Muitas vezes você não vai ter na estrutura metálica o tamanho certinho da sua peça, você tem que misturar, ou você faz o molde de madeira, mas para o escoramento é bem interessante. Esse metálico, isso aqui ele dá um ajuste ali que você vai rodando, chega na altura e aí trava, então funciona bem legal, assim, às vezes esse escoramento bem mais prático, né, e fica menos carregado aqui do que esses de madeira. Aqui um bom exemplo, ó, de utilizando formas mistas. Então você vê aqui esses pilares, ó, eles estão com estrutura de madeira, porque o tamanho com certeza não dava certo daquelas placas que são locadas. Mas olha o escoramento aqui, você vê que é metálico, e aqui também, ó, metálico. Então é bem comum a gente fazer esse sistema aí misto. Olha aqui no detalhe, então, o molde, que é essa madeira aqui, essa preta, que ela resinada, né, com plástico para deixar um acabamento legal. Toda a estrutura do molde, ó, ele travado, né, para na hora da concretagem ele vai tender a abrir, então tem que ser bem travado. E aí aqui o escoramento metálico, ó, aqui já na laje, furou, pôs a bucha ali e tal na laje para deixar ele travado, trava outra aqui a parte, aí acabou, não vai mexer para não deslocar. Aqui é possível verificar o operador fazendo essa verificação, né? Então a parte de cima ali ele está segurando aquela parte da madeira, que também chama de castanha ali do prumo, né? E aí ele é amarrado na linha esse peso, esse pêndulo. Esse pêndulo então ele tem que correr, deslizar livre, né? Ele não pode estar nem encostando ali, batendo na madeira e nem muito afastado, então é coisa de 1 milímetro de distância. Aí você puxa essa linha ali e o pêndulo tem que ir deslizando. Se tiver desse jeito é porque significa que ele está aprumado, né? Então ele está no nível certinho. Significa então que você já pode começar a travar. No caso aqui ele está fazendo um travamento com o outro pilar da lateral, né? Então, para na hora da concretagem não ter perigo de deslocar nenhum nem o outro, eles vão ficar ali mantendo o alinhamento para não ter problema. E isso vai aumentando depois com os outros pavimentos, se começar torto agora, né? E aí você faz esse outro travamento aqui, esse outro ancoramento, esse novo escoramento, no outro sentido, para travar ele de todos os lados, né? E aqui você fixa ele, seja na laje que já está feita ou no contrapiso. E aí você pode usar prego, parafuso, dependendo da situação, para não deslocar de modo algum. A base de baixo e na perna de 3 na caixaria em cima. Um cuidado que tem que ter, e aqui eu começo mostrando o problema, para aí você já vai matar onde que errou, né? Passar o desmoldante, óleo desmoldante naquelas formas, para na hora de desformar, na hora de tirar, aderir, porque o concreto ele vai grudar naquela forma na madeira. E quanto mais bruta, mais rústica for a madeira, né, maior a chance disso acontecer. Então deve-se passar um óleo desmoldante antes, para não deixar, antes da concretagem, para isso aqui não acontecer. Olha que caso interessante, né? Era uma peça que aqui é a emenda, ó, entre um molde e outro. E aqui fica evidente que abriu. E aqui vazou concreto. E aí ficou esse nicho de concretagem. Ficou essa bicheira, né, popularmente na obra falando. Então aqui vai ter que
passar por um processo todo de recuperação, fazer com epóxi, muito provavelmente, porque a forma não devia estar bem travada. Então aí pode ocasionar isso aqui, e aí isso aqui se deixa desse jeito, aqui a água, a umidade vai chegar na armação, vai corroer, e aí vai embora, causa um monte de problemas futuros. Olha aqui que interessante também, aqui nessa foto talvez não dá para ver, mas aqui é uma viga pré-moldada, né, que estava fazendo, é um canteiro de obras, e aí uma parte lá da sacada do prédio, e aí olha que o espaçador é até feito com cano, PVC, tranquilo, não precisa ser esse espaçador comprado. A questão é distribuição. Aí nessa foto aqui dá para ver, ó, olha aqui a forma, tá, o tamanho, onde está, olha aqui esse espaçamento e aqui como está grudado, né, porque falta de espaçador na hora de posicionar a armação. Né? A gente está indo em formas, mas isso tem, como eu falei, está relacionado com a armação, tem que andar junto. Então aqui foi um erro na hora de colocar a forma, um erro na hora de colocar a armação dentro da forma. Então são todos eles. Agora vamos falar do aço. Então as barras de aço, né, elas são usadas para fazer essa função de atender aos esforços de tração e de flexão nas peças. Os principais são o CA60, CA50 e o CA25, né? Que representa, por exemplo, CA60, que é aço para concreto armado, que suporta 60 kg forças por milímetro quadrado. Então isso tudo definido lá no projeto estrutural, né? Aqui a gente vai pegar, ler o projeto e ver qual que é o aço para fazer a montagem da peça, né? Então, pessoal, muitas vezes você, ali na obra, né, você recebe um projeto lá do calculista, você tem viga 1 aqui, viga 2, uma série de informações, a quantidade de aço, né, vigas V3, por exemplo, V5. E aqui, por exemplo, né, você tem um detalhe aqui, você tem uma dúvida aqui, poxa, que monte de números que é esse daqui? Então eu vou abordar um pouquinho para você um detalhe principal lá, principalmente baseado nesse daqui, ó. Esse daqui, ó, principal. 2 barras, não sei do quanto, distância, uma série de informações que vai facilitar para você ali a leitura, né? A leitura do seu projeto quando você estiver na obra. Então vamos partir desse exemplo aqui, né? Que poderia estar lá no seu projeto, como eu mostrei anteriormente. Então vamos falar de cada um desses números. Aqui é uma barra, né? É uma parte de uma barra onde eu vou precisar montar na minha estrutura. Primeiramente, esse número 8 aqui. Poderia ser 10, 12, aqui é a dobra da extremidade, né? Você tem a barra ali e você vai precisar fazer a dobra ali, que garante a ancoragem da sua viga em relação ao concreto. O número 22, ele é a quantidade de barras que você vai precisar na posição N18. Aqui eu vou precisar de 22 barras na posição N18. Este N18 aqui, ele é a posição que ela vai ocupar no projeto. Se ela está na armadura positiva, se ela está ali na porta-estribo, qual é a posição que ela vai ocupar no projeto, se ela é uma armadura, por exemplo, negativa, ou seja, onde ela vai se enquadrar aqui, que é esse N18. Essa bolinha com um corte no meio representa bitola. Então, nós vamos ter, para essa barra aqui, nós vamos ter bitolas de 8 milímetros. O C15 aqui, ele é o espaçamento que eu vou precisar. Então, de repente, eu vou ter que ter 15 centímetros ali entre as barras, entre essas 22 barras. Esse espaçamento também vai valer, por exemplo, para os estribos. Então, sempre espaçamento. Esse C150 aqui é o comprimento dessa barra. Então, por exemplo, aqui eu vou ter 150 centímetros. Então, é o comprimento total que é essa barra que você vai precisar cortar ali para eu poder montar a minha estrutura. Essas ranhuras, né, para aumentar a aderência das barras. Então, na hora da montagem da armação, você tem cuidado desde lá na compra e recebimento do aço,
receber, conferir se está de acordo com aquilo que eu comprei, armazenar corretamente para não deixar oxidar, e aí vem os processos corte, dobra, pré-montagem, transporte até o local, a peça onde vai ser executado, e aí a montagem. E aqui, quanto mais controle, quanto mais verificações em cada uma dessas etapas, melhor, porque depois que você já, se você, por exemplo, já cortou o tamanho errado, poxa, se você vê só depois que dobrou, é difícil recuperar, mas se você intercepta antes, né, então quanto mais controle, quanto mais verificações, melhor. Então assim, dentro da obra tem que ter uma central de armação, e aí vocês vão estudar isso lá em gerenciamento de canteiro de obras, como que tem que ter uma bancada, mesa de pinos para dobra, a máquina de corte. É interessante nesse esquema aqui, por exemplo, de um lado o estoque das barras de aço bruta, e aí vem aqui a bancada para fazer os trabalhos de corte, dobra, e aí na outra posição, no outro extremo, o estoque do ferro já cortado, dobrado, armazenado ali, para ficar bem legal. Então aqui um exemplo, ó, deve, não é pode, é sugerido, não, sempre, coberto e piso de concreto. Por quê? Para não escorregar, para não ter perigo, né? E aqui é a mesa, ó, uma mesa de dobra. Tem ali os pinos que você coloca a barra lá e vai dobrando. É um serviço perigoso e, portanto, só quem trabalha na central de armação, só o armador deve usar. O outro profissional, o pedreiro, faltou um pedaço. Não, só quem trabalha lá nesse local deve ser o armador. Em grandes obras, por exemplo, essa aqui é uma central de armação, ele já deixa tudo lá, as peças dos tamanhos que vão precisar, tudo feito, armazena já no estoque. Ou aqui o armazenamento de barras sistema bruto. Ó. Você vê que tem uma camada grossa de brita aqui, para não deixar a água acumular. Então assim, você vê, olha a diferença da cor do aço. Ó, esse aço aqui cinza, bonito, esse aqui. Não necessariamente ele está oxidado. É superficialmente, às vezes. Como que você sabe, como que é um teste simples para fazer? Pegar um pano, uma flanela, um pano de algodão e esfregar na barra. Ela vai sair suja ali, ele tem uma camada fina de óleo e tal, mas sujou tal, mas não arranhou, não rasgou, não tirou fiapo do pano, porque o aço está bom ainda, não está oxidado. Agora, se você passar a barra de aço e ele já soltou, puxou, né, o pano, rasgou, desfiou, aí é porque ele já começou um processo de oxidação. Então assim, tem que ter o cuidado de não... Vai chover, a própria umidade do ar, mas assim, não pode acumular água. Então uma camada de brita ou madeiras, como aqui, todos separados, bonitinho por bitola, para não confundir, para não misturar, para não usar errado, né? Olha aqui, armazenamento também de peças já prontas, que é uma fábrica de pré-moldados de concreto. Mas você vê que as peças prontas, todas armazenadas ali, ó, tem brita já. Uma outra central de armação, ó, tudo separadinho, aqui está levantado, tá bem legal, ó. É muito melhor do que só a brita, desse jeito, né, ó, aqui levantado. Então outro canteiro de obras, né. Agora esse canteiro aqui tá feio, ó. Isso aqui é coisa que a gente encontra também quando não está seguindo nada, o mínimo de recomendação, né. No chão ali, mal tem madeira, não tem nada, tudo misturado. E aí, assim, vai oxidar, vai estragar, vai misturar peça. Isso aqui vai acabar depois usando esse aço aí, sei lá, para vender para sucata, né? Um péssimo exemplo aqui, uma foto aí que eu registrei, uma dessas visitas técnicas que a gente faz. Bom, então, pegou lá o projeto estrutural, pegou as medidas, qual que é a bitola do aço que vai ser usada, qual que é a medida, como que é para cortar, dobrar aqui, ó, o formatozinho, todas a legenda, e aí tem que estar craque na leitura de projeto estrutural, por isso que vocês já tiveram essa disciplina de projeto estrutural, desenho estrutural. Se vocês sabem projetar, vocês sabem ler para pegar as informações. E aí a primeira coisa, você vai pegar a barra de aço lá, 12 metros. Tem que cortar. Aí tudo depende, tem ferramenta, uma obra precária lá, talhadeira. Mas tem máquinas de corte específicas para isso. Tem esses tesourões, né? E tem a serra, né? Também, que vai ser utilizado na maioria das obras. Então são os formatos de corte. E para dobrar esses pinos aí, ó,
põe lá uma bancada de madeira com esses pinos e vem com essa ferramenta, com esse alicate e é isso aqui, ó, e vai dobrar para deixar a peça do jeito que está sendo demandado lá no projeto. Olha aqui o senhorzinho fazendo, né? É um serviço que demanda força, inclusive. Feito todas as barras cortadas e dobradas, você tem que montar elas, né? Para deixar de acordo. Então, geralmente o que se recomenda é com arame recozido. Existe também um sistema de solda, mas aí é uma solda específica e tal. Eu não recomendo para obra pequeno porte que está fazendo. O sistema de solda é mais quando você já vai comprar essas peças todas cortada e dobrada e montada de empresas que fazem isso já. Ela já te entrega prontinho esse serviço aqui. Você dispensa praticamente o armador da obra. Aí lá eles têm a solda específica para fazer na obra com o sistema de arame, né? Isso aí, arame recozido, vai lá e deixa, mede tudo certinho. Então isso aqui dá para o armador já fazer, aí tudo depende da situação da obra, do tamanho, já monta tudo antes lá no centro de armação e às vezes tem que montar direto lá na forma, né, dentro do local onde vai ser concretado. Vocês têm que marcar aqui, ó, na barra, no vergalhão, vocês têm que marcar a distância determinada aí para os estribos. Nesse caso aqui a gente está trabalhando a cada 15. Então cada pontinho branco que vocês estão vendo aqui, ó, cada pontinho branco que vocês estão vendo aqui é uma marcação de 15 centímetros. Então você marca aqui, ó, a cada 15 você marca no vergalhão. E aí vai distribuindo o estribo. Uma parte muito importante aqui, ó. O senhor Adalberto está aqui colocando os estribos no lugar. Eu vou pedir para ele amarrar os primeiros aqui com um nó ponto rabo de macaco. E aí vocês vão ver aí como que se faz esse nó de macaco. Olha só, pessoal. Simplesmente você dá uma volta aqui, ó. Tá vendo? Do vergalhão grosso. Isso. Tá certo. Eu vou mostrar para vocês com mais paciência aqui, ó. Se preocupe sempre de o ponto ficar em cima da marcação que você fez, tá? Faz um outro também com rabo de macaco aí para mostrar isso, Roberto. Ó, devagar aqui para vocês verem, tá vendo? Passa o estribo aqui, passa o nó pelo estribo, dá uma volta aqui no vergalhão mais grosso aqui, ó, tá vendo? Ó? Dá uma volta, puxou para lá e agora é só dar o ponto. Amarrou, ó. Você tem que sempre dar essa pressionada aí para ficar bem firme, tá bom? Na hora de inserir, é super importante utilizar os espaçadores para garantir o cobrimento mínimo, né? Porque também está definido lá em projeto, geralmente vai ser no mínimo 2,5 cm ou a 3 centímetros, no mínimo, entre a face da peça e a barra de aço. Então, como que você garante isso? É com a utilização desses dispositivos que a gente chama de espaçadores, né? E aí tem para uma laje, alguma situação que você tem telas de 2 tipos, aí tem o caranguejo, então são diversos os artifícios para você manter esse posicionamento na forma. Então, é como eu já falei, aqui é a hora que começa a ter que conversar o carpinteiro com o armador. Montou a peça lá, mas não vai concretar ainda? Cuidado, gente, é um serviço perigoso, se alguém cai em cima disso, dá ruim, né? Vamos para a concretagem, mas não sem antes ir lá, conferir, reconferir, anotar, inspecionar todo o que já foi feito. A forma, tá montado certo? Tá? Confere o projeto, pega, anota, revê, veja. Armação, todos os posicionamentos, tudo certo, montou certo. O espaçamento entre os estribos, tem que conferir tudo, tá com o espaçador. A forma tá limpa, tá? Então assim, vocês estão estudando aí em sistema de gestão de qualidade lá, todas aquelas fichas do PBQPH, ou mesmo se não tem o PBQPH implementado na obra, mas essa etapa, esses serviços você tem que anotar, porque você vai ter que, qualquer coisa que der errado daqui para frente, concreto chega plástico ali, ele vai endurecer, acabou. Depois para corrigir é BO, é problema, é caro, vai dar patologia, então só vai para frente se tiver tudo certo, tá? Agora a laje está pronta, está toda montada, toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, toda a parte de tubulações de águas pluviais estão prontas, escoramentos, as esperas, os pilares já estão colocados. Então agora eu vou mostrar um pouquinho do detalhe de cada coisa para vocês aí, para que vocês possam entender quando forem
concretar a laje de você e saber o que você tem de conferir, o que você tem de conversar com o seu mestre de obras. Falando um pouco da parte elétrica, nesse ponto aqui é de onde vem toda a tubulação do quadro de disjuntores, tá? Esse quadro de disjuntores é aquele quadro onde fica lá na sua casa, quando estraga, quando queima um chuveiro, você vai lá e desliga um disjuntor para que você possa trocar, quando queima alguma lâmpada, alguma coisa, você tem aquele local onde você usa como segurança, tá? Então, tudo isso fica tubulado e fica concretado dentro da laje, tá? Desse ponto aqui, que a gente desce com toda a tubulação lá para baixo, tá? Ela é distribuída aqui na laje. Então eu tenho cada caixinha dessa daqui, ó, é uma lâmpada, tá? Então eu tenho várias lâmpadas, depois será distribuído, tá? E depois essa tubulação ela desce para as paredes também. Então eu tenho toda a minha distribuição dessas mangueiras. Por dentro dessas mangueiras passarão os fios. Aqui um detalhe, ó, tá? Então as mangueiras amarelas eu utilizo para ar condicionado, tá? Então percebe que tem umas mangueiras ali, ó, que elas estão no alto, porque o motor do ar condicionado vai ficar no alto. Lá eu tenho um outro motor de ar condicionado, lá, ó, eu tenho um outro motor, então ali vou ter uma parede ainda que vai subir, tá? E esses são os ar condicionados que vão ficar em cima do telhado. Eu vou ter os ar condicionados que vão ficar lá na parede, lá embaixo, tá? E essas outras mangueiras, as marrons, eu utilizo para passar fiação elétrica das lâmpadas e das tomadas, tá? Tem mais uma outra uma tubulação também que a gente coloca, que é do telefone e das TVs. Uma dica aqui, ó, tá vendo que eu tenho essas duas mangueirinhas aqui soltas, tá? O que é isso daqui? São duas esperas que a gente deixa, caso venha afogar aí algum conduíte, caso alguma dessas mangueiras venha se romper aí na hora da concretagem, eu tenho essas duas folgas. Então, essas duas esperas, essas duas mangueiras aqui que podem me livrar aí num possível problema. Aí você pode estar me perguntando, mas Marcelo, por que você está utilizando essa mangueira marrom ao invés dessa corrugada, dessa amarelinha aqui, tá? Acontece que a nossa concretagem aqui vai ser feita por uma bomba estacionária, ou seja, eu vou comprar um concreto usinado e daí eu vou bombear esse concreto para cima da laje. E essa bomba, ela vem com um mangote, com uma mangueira, por onde passa o concreto. Acontece que essa mangueira ela é bem pesada e eu preciso arrastá-la por cima da laje. Uma vez que eu arrasto ela por cima da laje, essa mangueirinha corrugada aqui, esse conduíte, ele acaba sendo meio fraco, tá? Então eu opto por utilizar essa mangueira marrom. Ela é uma mangueira de 3/4 de polegada, com parede de 2,5 mm, tem uma parede um pouco mais grossa e ela resiste mais, ela é mais forte, tá? Eu acabo amarrando ela, ó, a gente amarra com esses arames para que ela não se mova e ela resiste mais ao contato com o mangote, tá? Só por esse motivo. Essa faixa de fora a fora aqui, ó, então é um beiral reto, tá? E nesse beiral agora eu tenho toda a ferragem que vai suportar ele. Então na ponta do beiral, ó, eu coloco uma treliça, tá? E essas barras de ferro aqui, ó, são a ferragem que vai suportar o beiral, tá? E aqui eu tenho uma ponta de um beiral que dá para ver bem. Então eu tenho toda a treliça de bordo, eu tenho as ferragens que vão suportar esse beiral, tá? Eu estou utilizando aqui ferros de 5,16, tá? 8 mm, e eles fazem os ganchos na ponta da treliça e ela é amarrada aqui na laje. Na laje não, na verdade nessa outra barra de ferro aqui. Isso é colocado em essa ferragem é colocada em toda a extensão do beiral. Então eu tenho o beiral aqui, eu tenho o beiral para lá. Tá? Ó, vocês estão vendo também todos esses pilares aqui, ó, que eles já estão colocados, já apoiados na laje, tá? Então eu tenho os pilarzinhos aqui. Eu não costumo deixar as esperas nesse momento, eu já deixo o pilar montado, ó. Tá? Então a gente calcula onde estarão os oitões, as paredes acima da laje, tá? As paredes que suportarão novos beirais, as paredes que suportarão o telhado, tá? E a gente já deixa chumbado isso dentro da viga, tá? Já deixa dentro da viga isso.
que vai ser fundido junto da laje, ó. Nesse caso aqui ele está dentro, ó, de uma viga aérea, tá? Ó, e olhando aqui por baixo agora, eu já até comentei isso em algum outro vídeo. Então aqui está o escoramento, tá? A gente optou por fazer escoras de eucalipto e aqui está o pé dele. Então minha função agora é, ó, bater nelas e verificar se elas estão completamente firmes. Vamos ver essa daqui, ó. Então elas precisam estar perfeitamente travadas. Que na hora da concretagem, isso em hipótese alguma pode mexer, tá? Bom, então o concreto, você pode estar produzindo ele na obra, e aí se for o caso, tá aqui, aí a dica vai apontar aqui a playlist da disciplina de materiais de construção sobre concreto, que é para você preparar o concreto em obra. Ou você pode estar escolhendo comprar o concreto usinado, né? Que já vem de uma concreteira, a empresa já entrega o concreto pronto. Você passa também o projeto para eles pegarem a especificação de resistência, para eles verem o diâmetro máximo. Ou você passa as informações, ou passa o projeto, né, e vai do comercial também, para ver qual a brita máxima que vai usar, todos aqueles cuidados que a gente estuda em materiais de construção, para poder estar entregando o concreto pronto, ou fazendo em obra. Se for fazendo obra, bom, evitar o manual, esse concreto na enxada ali. Mas se tiver que fazer, primeiro você coloca o cimento e a areia. Na verdade, primeiro a areia, espalha a areia e depois o cimento por cima. Então, areia e cimento. Mistura isso bem, até deixar ele bem homogêneo, né? E aí você vai abrindo uma covinha, tipo um vulcãozinho que fala, colocando a brita e misturando, e colocando a água e misturando. Só que deve ser sempre evitado, porque você vai perder material, você não tem controle ali da qualidade, da quantidade desses materiais, então a qualidade dele é bem comprometida, né? Então, sempre evitar para uma estrutura de concreto armado fazer esse concreto manual. Na betoneira ok, né? Desde que você faça todo o cálculo antes da dosagem, faça a tabelinha do traço e para os materiais, que é sempre aquela questão, o cimento, você tem ali o saco, agora já tem até saco de 25 quilos, aí é uma novidade, então facilita. Bem, então você vai fazer para um saco inteiro de cimento, de 25 quilos, ou de 50 quilos, de 25 é o diferencial, é muito melhor, para um volume menor ali de betoneira, para o transporte, questão de ergonomia, para vários os fatores. E os materiais, você vai calcular, fazer a padiola. Tá aqui também o vídeo aí reforçando, não, na verdade tá aqui, né? Tá aqui desse lado. Tá aqui o vídeo aí falando sobre a padiola, o cálculo dela, não é assim no olho, né? O traço, é tudo calculado. Então você colocando, seguindo esse critério, todo com controle, pode ser feito, vai ficar com qualidade, tudo certinho. Ou, tá aí, né, o concreto usinado. Né, aí você tem uma empresa, né, a concreteira, que ela produz já e te leva, e aí você é como se tivesse... Quando você produz o concreto na obra, na betoneira, é um serviço da obra. Quando você compra o concreto pronto da concreteira, é um material. Então, assim, é o controle diferente, né? Aí tem que analisar o tamanho do canteiro de obras, o espaço, a qualidade da sua mão de obra. Então, assim, o fator, o custo, depende de tudo isso para saber se é viável ou não.
concreto, ele deve, e aí é norma, ele deve ser aplicado, tudo terminado, assim, aplicado, lançado, adensado, vibrado, dado acabamento, tudo, com 150 minutos. 150 minutos de quando? Do tempo, o instante, o segundo zero é quando coloca a primeira gota de água. Isso vale para o concreto dosado central e para o concreto da betoneira. Só que o da betoneira você já faz, já está ali do lado, já está usando. Então tem que ficar atento nesse concreto comprado. Porque lá na guia de romaneio, na nota fiscal, vem certinho o horário em que ele saiu da central dosadora. E aí eles têm lá, é praticamente um instante em que colocou a água. Que coloca os materiais, coloca a água, o caminhão começa a girar e ele já sai. E ele é o tempo de transporte. Mas assim, às vezes você está comprando concreto de uma concreteira longe. Você compra concreto de uma concreteira que está na Várzea Grande, você está fazendo obra no Distrito Industrial de Cuiabá, do outro lado. Esse caminhão demora muito tempo para chegar. E ele chegou lá já tem mais de uma hora que ele saiu. Você ainda vai ter que lançar, você sabe que lançamento, vibrar, espalhado, acabamento. Então você tem que considerar isso. Tudo tem que ser feito com menos de 150 minutos. Certo? Então é o cuidado, é anotar. E se ver que vai passar desse tempo, você tem que devolver esse lote. Receber o concreto, tem que fazer um ensaio de abatimento de tronco cone. Esse ensaio a gente também, lá em materiais de construção, vocês vão estudar mais, mas para quem quiser, também tá o videozinho aqui vai aparecer específico desse ensaio. É para conferir, para receber o concreto, para saber se está de acordo com lá o que foi especificado. E para você fazer a rastreabilidade, porque aí você tem que saber, uma planilha como essa aqui, eu vou dar de exemplo, então aqui ó, nome, número do local, pode ser, por exemplo, a peça, né, estrutural, tipo, pilar 1, pilar 2, o número da nota fiscal, né, se for o concreto usinado, comprado, o volume que usou, horário que saiu da usina, horário que chegou na obra, o fim da descarga, o slump obtido, né, o abatimento, o pedido solicitado da nota, da especificação e o obtido que você mediu. Qual que é a resistência solicitada e qual que vai ser a resistência daí depois do ensaio com 7 dias e com 28 dias. Então você tem que ter rastreabilidade. E além disso, você tem que fazer um mapeamento desse. Se for só por peça, por exemplo, pilar e viga. Pilar e viga só pelo código, pelo nome do elemento, a legenda ali do projeto já rastreia. Mas às vezes uma laje grande que usou mais de um lote, mais de um caminhão, então cada caminhão é um lote, tem que fazer. Mesma coisa lá para a betoneira, né? O concreto que está sendo feito na betoneira. Aí tem os critérios específicos para formação de lote, que aí você tem que saber, por exemplo, o que fez de manhã, mas depois trocou de operador, trocou de laje, choveu, o material molhou, então teve alguma coisa assim, você tem que fazer essa rastreabilidade também para o concreto produzido na obra. E se for o usinado, comprado, é por lote, por entrega. Bom, e aí você está lá, no caso se for o pilar, né? Então vamos voltar um pouquinho aqui. Tem um pilar lá, você fez toda a montagem dele, montou a forma, posicionou, garantiu o escoramento, está bem travado, né? Aí colocou a armação. Olha aqui nessa foto, que interessante aqui, ó, até na forma, na madeira, você já usa para identificar as peças também. Confere escoramento. Então, assim, gente, é muito importante isso, porque na hora de concretar tem que estar tudo perfeito, não pode dar erro, né? Se for laje, a junção entre os painéis, se eles estão bem fixados, bem vedados, isso aqui é muito perigoso, porque na hora vai estar os operadores trabalhando, andando aqui em cima, lançando concreto, então se começar a vazar aqui pode dar problema, né? E aí confere de novo os espaçadores, se está tudo lá, se estão todos no local certo, se não está faltando, porque na hora ali ainda pode ocorrer de deslocar, então assim, estão tão bem certos. E aí você vai começar a levar o concreto. E aí depende de muitos fatores, como que vai levar. Pode ser, depende da obra, do tamanho, da estrutura que você tem, no carrinho de mão normal, na jerica. Cuidado sempre colocar uma tábua, uma madeira para a roda desse aqui, se estiver passando em cima ali da forma, onde já está com a laje,
para não amassar. Às vezes tem tubulação de elétrica, de hidráulica, para não amassar, para não estragar. Então, colocar uma madeira, uma tábua, né, para poder pisar. Ou esse concretão pode ser nesses carrinhos, ou pode ser por bombeamento. E aí, se for concreto usinado, um prédio aí de múltiplos pavimentos, geralmente você vai fazer com essas bombas estacionárias. Aí você já tem que locar, comprar esse serviço junto quando você compra o concreto, aí vai o caminhão betoneira e esse caminhão para fazer a bomba estacionária, para fazer o bombeamento. E aí, então tudo isso tem um custo que você tem que avaliar, mas poxa, bombear aqui ou levar tudo no carrinho? Às vezes o carrinho pode ser tranquilo, pode ser resolver a situação, você tem um elevador na obra, tem lá quantidade de operários, tem várias jericas dessas. Às vezes não, se já é um andar muito alto, tal, né? Ou pode ser com a grua, uma caçamba, né? Um reservatório aqui, geralmente isso aqui é de meio metro cúbico, e aí você usa na obra, já tem a grua, então você usa a grua. E aí aqui às vezes pode ser mais vantajoso, porque para bombear você vai precisar de um concreto autoadensável aqui, para ele ter a fluidez de com a pressão da bomba, lança ali, né, a bomba. Então, se for um concreto seco, um concreto de 10, 12 MPa, de abatimento, 10, 12, não vai ir, tem que ser autodensável. Mas se você usa a caçamba aqui na grua, aí já pode ser esse concreto convencional, não precisa ser autodensável. Autodensável geralmente vai ser mais caro. Então, na obra eu já tenho a grua, a caçamba, é mais fácil. Então, assim, tudo depende, tem muitos fatores que você tem que levar em consideração na hora de fazer as suas escolhas. Essa aqui é uma situação icônica aí de uma obra, né, que para concretar era uma linha de transmissão de energia elétrica, e aí o caminhão betoneira atolava. Uma vez chegou a atolar, teve que perder a carga, jogar lá, um problema até ambiental, e aí para dar certo, linha de transmissão de energia, ele corta fazendas, então não tinha estrada, utilizou-se aí um helicóptero, como fazia o mesmo serviço da grua. E não é uma situação que até ocorre, né, que existe já esses relatos. Ixi, como que eu coloco aqui, meu Deus, não quer parar. Ó, esse videozinho aqui aí para vocês. Fantástico, né, gente? Muito interessante. Isso aqui é a situação extrema, né? Com certeza. Bom, colocou o concreto lá. Esse concreto, ele não deve ser lançado a alturas superiores a 50 centímetros. Na hora que você então joga esse concreto aqui, na hora que você coloca ele, na hora que você vira, a altura ali não pode ser superior a 50 centímetros. Porque se for maior que isso, vai segregar. Lançou o concreto, ele bate ali no fundo, no piso, na laje, onde que for, e vai separar tipo, o grão de brita do resto da massa. Então, no máximo, 50 centímetros, e a cada 50 centímetros você vai vibrando.
Então isso da altura vale mais, principalmente quando é um pilar, né? Você tem um pilar lá de 3 metros, então não pode, tem que ser devagar. No caso do pilar, a altura tem uma tolerância já diferente, né? Vai ser de 2 metros, no máximo 2 metros. Ah, mas o pilar, você não tem uma parede só de 2 metros, geralmente é 2,5 metros, 3 metros. Vai lá, faz um corte, faz uma janelinha na forma para poder lançar. Tipo, aí esse exemplo aqui, né? Aqui está 2 metros. Que aqui fosse 2,5 metros. Ah, jogar por cima não. A norma diz que é de, no máximo, 2 metros. Então você tem que fazer essa janela para estar lançando concreto no pilar. E sempre que possível... Ah, e isso aqui, a cada 50 centímetros que vai ser o adensamento. Então assim, não é porque jogou a 2 metros, mas daí você preenche aqui 50 centímetros, vem a densa. Aí você coloca mais 50 centímetros e adensa. Então esse cuidado na hora do lançamento. E aqui você vai lançando, vai vibrando para ele assentar, para preencher os vazios, né? E você vai dando já também pensando no acabamento. E aí, tá lançando, tá vibrando, tem que, no caso aqui a laje, né, ir sarrafeando e nivelando para dar o acabamento. E geralmente é a régua metálica mesmo, né? Vai espalhando com a enxada e com a régua vai dando acabamento. Existem essas ferramentas aqui que eu, sinceramente, até hoje não vi ainda o pessoal usando. Eu só vejo nas obras com esse sistema aqui, né? Talvez aqui em Cuiabá a gente que é mais atrasado um pouquinho, né? Ou normal lá para dar o acabamento, né? Vai com a desempenadeira, que a régua é uma grande desempenadeira, né? Mas daí nos cantos, nos detalhes, vai com a desempenadeira manual, de madeira metálica, né? Isso aqui, ó, é uma régua também com suporte, né? Isso facilita demais o meu serviço, inclusive é para a questão a qualidade do serviço e a qualidade de vida, né? De ergonomia, de saúde do trabalhador. Quando é piso industrial, que você precisa do acabamento perfeito, geralmente para indústrias e tal, aí tem esse equipamento aqui, que ele tem essas pás aqui, ele vai girando e vai te dar um acabamento bem interessante. Concretou, não acaba não. Aí agora a gente tem que falar da cura. Eu já tenho sempre falado para vocês aí em aulas anteriores, lá em materiais de construção, sobre a questão da hidratação de cimento. Essa ilustração aqui vocês vão entender bem para quem ainda não tinha entendido. Então tá aqui, ó, tá lá o grãozinho de cimento, misturou com mas na hora que colocou a água, ele começa a fazer uma reação química. Essa reação química ela vai liberando calor. Nisso vai liberando essas agulhas que é a etringita. E aí ela vai grudando um grãozinho de areia, um grãozinho de brita, tal, e vai formando o concreto. Aqui, nesse momento, quanto a menor quantidade de água na mistura, melhor, para deixar isso aqui forte. Só que depois que ele começou, deu a pega, você concretou, deu ali 2, 3 horas, ele deu a pega, ele começou a endurecer, aí você tem que estar molhando, porque essa reação química, ela vai precisar então de mais água. E quanto mais água, melhor vai ser. Ela vai conseguir para hidratar toda a mistura. Então, assim, não pode, na mistura, a menor quantidade de água possível. Concretou, começou a pega, aí endureceu superficialmente ali, você tem que começar a molhar para poder essa reação química acontecer em todos os grãos de cimento ali. Às vezes o pessoal só de molhar, mas assim, aí tudo depende, né? Só molhar, porque quando o corpo de prova que a gente faz para tirar na prova, né? Que molda lá na hora, para mandar para o laboratório, esse corpo de prova ele fica mergulhado os 28 dias na água. E aí você faz ensaio nele, e aí você quer comparar, que é a referência para a peça que você concretou. Mas, poxa, o corpo de prova você deixa ele mergulhado dentro da água nos 28 dias. E a peça aqui você não molha. Então, assim, é molhar. Ele precisa de muita água. Só que nem nesse caso aqui, ó. O cara tá molhando com a mangueira, ficou desse jeito aqui. Solzão normal, padrão de Cuiabá. O que vai acontecer? Na meia hora secou. E aí não é suficiente, tem que estar sempre molhando. Então, o que você tem que fazer? Espalha areia, pó de serra, e deixa ela bem em cima ali, e aí põe a água, que daí ele encharca e segura. Ou coloca água, põe lona em cima. Então assim, você tem que fazer essa cura, e quanto mais, melhor. Tá? Se desse para mergulhar, então
Você tem que criar alternativas, criar meios para garantir a qualidade dessa cura. Feito isso, você vai poder fazer a desforma. Também está pensado lá no projeto estrutural. Né? Por isso que você também molda os corpos de prova, e aí você molda sempre, no mínimo, para 2 idades. Né? O ideal seria até 3 idades, aí depende, que seria 3 dias, 7 dias e 28 dias. Porque você sabe, a gente faz a dosagem, você tem lá a curva de Abrams, então você sabe que o concreto é para dar, por exemplo, tá? 30 MPa com 28 dias. Esse concreto de 30 MPa com 28 dias, quanto que se espera que ele tenha com 7 dias e com 3 dias? Então vamos aqui falar assim, com 3 dias já é para ele ter 10 MPa. Com 7 dias é para ele estar com 20. E com os 28 dias com 30 MPa. Então você rompeu com 3 dias. Está dentro do esperado? Beleza, você já pode começar, no caso aí de uma viga, tirar as faces laterais, deixa só de baixo. Com 7 dias, então você sabe, 30 MPa com 7 dias, é calculado, é esperado que tenha pelo menos 20 MPa. Então, deu 20 do laboratório, mandou o laudo, beleza, você pode começar a tirar algumas escoras. Isso tudo é calculado, o responsável técnico lá, pelo projeto estrutural, que vai orientar isso aqui. O final, tirar todo o escoramento, só depois de pelo menos 28 dias e que você já tenha recebido os laudos do laboratório, garantindo a qualidade do concreto. E aí a qualidade do concreto material, né? Que você faz no laboratório. Então você tem que analisar se toda a outra parte da execução aqui também foi feita de acordo. Como, por exemplo, isso que eu estou falando, o concreto que vai para o laboratório, a amostra, o corpo de prova ele fica mergulhado na água, ele tem a cura perfeita. Aí esse da obra, você fez a cura perfeita, você ficou molhando, você fez certinho, então é muito cuidado nesse período aqui. Né? Tem que ter a certeza de que a peça já está pronta para tirar esse escoramento. Everything is not enough. Feeling out by the ocean, along those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand.